Amados irmãos, voltando aqui com a série Nono Vídeo, parte 9, as seitas e suas heresias. Amados irmãos, eu abri o vídeo 8, lendo 2 versículos importantes da Bíblia Sagrada, e eu quero agora te convidar a orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, nós estamos na Tua poderosa e majestosa presença, te pedindo um abraço de perdão por aquilo que falamos ou pensamos que desagrada o Teu reino, que Tu venha abençoar, Senhor, esta palavra de vida eterna, que Tu venha abençoar aqueles que estão nos ouvindo, que Tu venha abençoar, meu Deus, aqueles que estão afundados nas seitas, que a gente tenha amor, paciência, para através do Espírito Santo de Deus, que só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que esta palavra venha penetrar os corações como uma lança, como uma espada de 2 gumes, que separa junta de medulas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos usa como instrumento, em nome de Jesus. Amém. Peço perdão aos irmãos que o nosso estúdio aqui tudo é ao vivo. E aí abre uma propaganda e não tem como a gente parar a oração para mexer na propaganda. Meus amados irmãos, mais uma vez eu digo de coração, corpo, alma, espírito, que o objetivo deste canal não é para eu ficar famoso, não. Porque a fama desta terra tem desviado muitos da obra de Deus. Eu quero ser reconhecido pós-morte como um missionário, como um evangelista, como alguém que foi usado como instrumento de Deus nessa terra para pregar os cativos, tirar os cativos do cativeiro, como alguém que liderou uma pequena ou uma grande congregação, um pequeno ou um grande ministério. Isso aí está na mão de Deus. Não tenho preocupação com isso, eu sou despojado desses interesses, dessas vaidades, porque o homem ele é vaidoso, presunçoso, o coração do homem é enganoso, e o meu objetivo neste canal é expandir o evangelho da cruz do Calvário. E nós vamos falar hoje de uma seita que tem um nome principal, Yehoshua. Seguidores de Uhá, seguidores de Ualcha, seguidores de Yehoshua. Essa seita nasceu aqui no Brasil, em outra parte do mundo, mas especificamente aqui no Brasil. E alguns dos seus líderes, escritores conhecidos, têm por nome José Cláudio Pinheiro, José B. Paulino e Ivo Santos de Camargo. Esses são os 3 mentores brasileiros desses grupos. Eles têm várias ramificações e eles são conhecidos como os adeptos do nome Yehoshua e suas variantes, ASNYV. Surgiram no Brasil por volta de 1987, aproximadamente. Esse movimento não é propriamente dito uma heresia ou seita de origem brasileira, já que existiam similares nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. E eles estão crescendo absurdamente, principalmente nos grupos de WhatsApp. E eu vou soltar esse vídeo aqui no grupo deles. Eu faço parte de mais de 40 grupos, e dentre esses 40 grupos tem mais de 10 grupos que tem heréticos, mais de 15, sei lá quantos grupos. E o cerne da questão é o nome Yehoshua. Os adeptos do nome Yehoshua e suas variantes ensinam que o nome Yehoshua é de origem divina e significa Deus Salvador. Yeho significa Senhor, Shua, salvação. Falam que o nome de Jesus é de origem pagã e significa Deus cavalo. Já vi uns dizendo que é Deus sol. Yehe, Deus,
sus, cavalo. Vão mais além na sua obstinação contra o nome de Jesus, comparando com Esos, ou Essos, deus mitológico dos celtas, que aparece segurando serpentes com cabeça de carneiro. Tem fotos dele nos grupos de WhatsApp, serpentes, né? Uma cabeça de carneiro. Concluindo precipitadamente que os cristãos adoram a serpente em vez do Cordeiro de Deus. Admite ainda que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o portador do misterioso número 666, o número da besta. Gostaríamos de iniciar esse nosso estudo, diz o autor desse livro de apologética, com uma breve consideração aos adeptos do nome Yehoshua e suas variantes, né? O ASNIV, o ASNYV, partindo da perspectiva que a complexidade do nome em hebraico, Yahvé, Yud, Rei, Val, Rei, YHWH, conforme nos é apresentado no livro, na passagem de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 15. São muitas coisas para se falar sobre essa seita. E o que eu posso te dizer de todo o coração é que eles cometem erros grotescos de tradução e transliteração. Eles não sabem nem discernir. Muitos deles não sabem o que é uma tradução e o que é uma transliteração. Você que acompanha nosso canal é sabedor, que eu já falei para você, e você teólogo sabe disso, que para você aplicar os textos da Bíblia, pregar uma teologia saudável, um texto saudável, no contexto certo, com a exegese certa, você precisa no Antigo Testamento estudar o básico, como eu já estudei o básico, preciso estudar muito mais. O básico de hebraico é a língua onde você vai buscar os originais do Antigo Testamento. E no Novo Testamento grego. E aí tem alguns termos em aramaico. E aí eles fazem uma confusão que mete o latim no meio, com hebraico, com grego. Eles fazem uma salada, botam tudo no liquidificador, tritura e vira uma seita. E é muito perigoso quando a pessoa não tem discernimento e começa a estudar um pouco de hebraico. E ela começa a se empolgar. Muitos de nossos irmãos estudiosos, não só os aventureiros, os estudiosos, se tornaram hebraístas, mas ficaram judaizantes, que uma coisa é tu estudar a língua original, outra coisa é tu se vestir de um israelita, de um judeu original, porque existe uma diferença de ser judeu, de ser de Israel e ser igreja. A promessa foi para Israel. Em determinado momento, Israel rejeitou a promessa. Aí os gentios, os forasteiros, os outros povos, as outras nações, as outras eras, outros tempos, povos de todas as línguas, nações, herdaram essa promessa através da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Parece ser uma coisa simples, mas às vezes se torna complexa. E as pessoas, hoje a apostasia é tão grande que a gente chama de ímpios, aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, eles não sabem em que acreditam. Que são muitas igrejas, muitas denominações, cada um pregando uma teologia diferente. É por isso que você deve ensiná-los a ter uma teologia saudável e cristocêntrica, adotando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Novo Testamento como objeto de estudo, para depois estudar os livros que por sua vez podem ser mais complexos, porque toda a Bíblia Sagrada ela é simples para mim e ao mesmo tempo é complexa, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que é o maior professor desta terra. Como eu falei, o vídeo é curto. Voltamos já com o 10º vídeo da série As Seitas e Suas Heresias. A graça e a paz do Senhor Jesus.